Em vídeos anteriores, tenho reiteradamente cobrado dos senhores juízes do Poder Judiciário uma ação com relação a estas manifestações nazistas, fascistas que estamos assistindo. Monarque, Adrilles Jorge, Kim Kataguiri. Por quê? É crime? Sim, e eu vou dizer por que é crime. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaise. Este aqui é o meu canal. Clique no card, inscreva-se, deixe um like, um joinha, um gostei, comente, compartilhe, passe esse vídeo adiante. Ajude-me a disseminar conhecimento, promover reflexão e combater a fake news. Em vídeos em redes sociais, TikTok, YouTube, Instagram, tenho tentado explicar para as pessoas por que fazer apologia, defender o nazismo é crime. É crime porque o nazismo é uma ideologia, um pensamento que trabalha na linha de excluir o diferente. Não só de excluir, de aniquilar, de exterminar aquele que é diferente dele, colocando-se numa situação superior. A história mostrou isto. A história nos relata o que aconteceu na Alemanha nazista de 1933 a 1945. Foram milhões de judeus, 6 milhões pelo menos, literalmente assassinados. Mas não só judeus, membros da Testemunha de Jeová, ciganos, crianças com deficiência física, negros, gays. Foram milhões de pessoas mortos em trens que eram preparados com gases, ou então os campos de concentração chamados de estações, onde se exterminou pessoas em larga escala, como em Auschwitz, por exemplo. O nazismo não é uma ideologia que prega vida, que prega a democracia, que defende a igualdade e a solidariedade. Não. Por isso que é um sistema que está criminalizado por lei. No Brasil nós temos uma lei. A lei foi publicada em 1989, sancionada pelo então presidente José Sarney. É a Lei 7.716, no dia 5 de janeiro daquele ano. Ele define os crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor. Vou trazer para você uns trechos dessa lei e vou deixar o link na descrição da lei na íntegra. Aí você lê, analisa, tenta entender melhor o que já em 1989 no Brasil nós estabelecemos como crime. Na Alemanha é crime. Nos países da Europa não se admite isto. Mesmo assim, a extrema-direita, que saiu do armário desde 2013 no Brasil e ganhou força com a ascensão de Bolsonaro ao poder pelo voto, começou a se manifestar de uma forma despudorada. O problema é que a justiça não tem agido. Eu vou dar um exemplo, o que aconteceu na cidade de Itajaí, alguns anos atrás. 2 jovens saíram pregando cartazes, colando cartazes em postes, fazendo apologia ao nazismo. Foi descoberto, foram até retidos, mas a justiça não encaminhou um processo de punição. E toda vez que nós não fazemos o que temos que fazer no momento em que teria que acontecer, mais à frente nós vamos sofrer consequências, porque fomos permissivos com a situação. Mas vamos ver o que diz a lei. O artigo 1º da Lei 7.716 diz o seguinte: serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou preconceito nacional. Aqui se enquadra, por exemplo, o ódio dos nazistas aos judeus. A lei é bastante ampla, ela cita várias situações, inclusive de negar emprego, de negar condições a pessoas diferentes de você. Mas eu vou me ater ao artigo 20 também desta lei, que diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, além da multa. Então, claramente, Kim Kataguiri, claramente, Monark e o próprio Adrilles Jorge, que fez o gesto, o símbolo de saudação nazista, mas eu faço isso sempre. Dentro daquele contexto não poderia fazer, esses senhores já deveriam estar sendo processados pela justiça. No parágrafo 1º do artigo 20, a questão ainda é mais específica. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Em Santa Catarina, no meu estado, já vimos piscina com símbolo nazista desenhado no fundo, já foram fechadas lojas, entre aspas, vendendo símbolos nazistas. Mas eu pergunto, o que é que a justiça fez? O que é que fez o Ministério Público e os senhores juízes das comarcas? Até o momento, notícias não temos. Pode até ter acontecido alguma coisa, mas não lembro de alguém ter sido multado ou ter sido preso por isso. E vamos deixando acontecer. E o nazismo, esse veneno, cresce entre as pessoas menos esclarecidas, entre as pessoas preconceituosas, dessas pessoas que pouco valor à vida dão. O parágrafo 2º do artigo 20, ele é mais específico. Se qualquer dos crimes previstos no caput, ou seja, naquilo que eu li do artigo 20, que é o crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou preconceito nacional, diz o parágrafo 2º desse artigo. Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, reclusão de 2 a 5 anos e multa. O podcast Flow é um meio de comunicação de uma outra natureza, não é social como rádio e TV. Portanto, deveria ser punido. O parágrafo 3º deste mesmo artigo, no caso do parágrafo anterior, ou seja, com relação aos meios de comunicação social e os outros meios de divulgação, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, 1. Recolhimento imediato ou busca e apreensão dos exemplares de material respectivo. 2. A cessão das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio. Aquilo que não foi feito com o Flow Podcast. Não houve nenhuma busca e apreensão, não houve retirada do ar de publicações, nem mesmo da Jovem Pan, que também teve esse problema. Trago estes itens da lei 7.716, a lei é mais completa, fala da questão da raça, da cor, enfim. Trago essas questões para dizer, no Brasil é crime sim fazer apologia ao nazismo, defender essas ideias. Porque ele não é da democracia. Ele não é da inclusão e da solidariedade. O nazismo é da exclusão, da superioridade e da morte. É simples. A liberdade de expressão, que é defendida, por exemplo, pelo Kim Kataguiri, aquela criatura lá de São Paulo, deputado federal, a defesa que ele faz da chamada liberdade de expressão está equivocada, porque a liberdade de expressão está limitada pela lei. Ponto. É isso que define uma liberdade de expressão, uma manifestação de opinião. Precisamos tomar atitude. E o Poder Judiciário está devendo para a sociedade brasileira. Está devendo muito. Eu sou o professor Tarcísio Vaz e este aqui é o meu canal. Clique, inscreva-se, compartilhe, dê um like e toque o sino para ser avisado do próximo vídeo, porque aqui queremos disseminar conhecimento.